E aí galera do primeiro ano, tudo bom? Hoje vamos continuar falando de átomos, mas em vez de falarmos do núcleo do átomo como temos feito nas últimas aulas, vamos falar de forma diferente, vamos falar dos elétrons. Isso mesmo, vamos ver como os elétrons se comportam dentro do átomo, mas isso só depois da vinheta, vamos lá? E aí galera do primeiro ano, tudo bom? Bem-vindo de volta! Hoje vamos continuar com o nosso assunto átomos, mas dessa vez nós vamos falar do núcleo do átomo. Na aula passada, a gente viu que os elétrons, que compõem a eletrosfera, eles se organizavam ao redor do núcleo. Mas nós não vimos de que forma eles se organizavam ao redor do núcleo. Aonde exatamente esses elétrons estavam? Um cientista, juntamente com Rutherford, resolveu parte desse dilema. E como era o nome dele? Niels Bohr. Niels Bohr determinou alguns postulados. Dentre esses, nós temos dois postulados que são extremamente importantes. A existência de um estado estacionário, ou seja, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas estacionárias, sem ganhar nem perder energia. E a possibilidade de mudar de órbita é possível, contanto que ele ganhe energia na forma de quanta. Essa energia faria com que os elétrons saltassem de uma camada para outra. O nome que a gente tem que usar aqui é camada. Aonde os elétrons se encontram dentro do átomo? Em camadas. Mais especificamente, em níveis de energia. Quantos níveis de energia podem existir? Teoricamente, podem existir infinitos níveis de energia. No entanto, o átomo mais pesado que o ser humano conhece, natural, o urânio, possui apenas 7 níveis, como os que estão mostrados aqui agora no quadro. No entanto, os elementos artificiais também que produzimos mais pesados do que o urânio também só possuem até 7 níveis. Teoricamente pode existir infinitos, mas se você me perguntar quantos são conhecidos até hoje, 7 níveis, ou seja, 7 camadas. E como elas são chamadas? K, L, M, N, O, P e Q. O que significa dizer que elas seguem o alfabeto, começando da letra K, K, L, M, N, O, P e Q, terminando na letra Q. E a quantidade de elétrons que cada uma delas podem ter? A primeira camada, a camada K, ela é pequenininha, está bem próxima ao núcleo, então ela tem um tamanho reduzido. Ela cabe no máximo 2 elétrons. A camada L já é maiorzinha, então ela já tem uma capacidade maior de acomodar elétrons. Ela cabe no máximo 8 elétrons. Se a gente aumenta para a camada M, ela já é maior, ela vai caber 18 elétrons. Se eu ir para a camada N, maior ainda, vai caber 32 elétrons. Se eu continuar na camada O, uma coisa interessante acontece. Eu tenho uma camada ainda maior. Eu tenho a quinta camada ainda maior do que a quarta. No entanto, ela cabe também 32 elétrons. Aí você me pergunta, por quê? Lembre, quem é que mantém os elétrons presos ao átomo? A força de atração do núcleo. É a força de atração positiva do núcleo com a negativa dos elétrons que mantém os elétrons presos ao átomo. Quanto mais longe eu estou do núcleo, menor a força de atração que os átomos exercem, que o núcleo exerce aos elétrons. Por isso que mesmo ela sendo maior, mas ela está mais longe, ela só cabe 32 elétrons. Se eu for para a próxima camada, a camada P, ela vai caber apenas 18 elétrons. Diminuiu ainda mais, porque está mais longe ainda do núcleo. A camada Q, a sétima camada, é interessante. Quando eu fiz o meu segundo grau, na época que eu era estudante secundarista, ela existia apenas, era uma verdade científica que somente 2 elétrons compunha a camada K, a camada Q. No entanto, quando eu entrei na faculdade, poucos anos depois, elementos novos foram descobertos, artificiais,
e ampliaram a quantidade de 7 para 8. Então, hoje a gente diz que a sétima camada, ela cabe no máximo 8 elétrons. As camadas, elas ainda são muito grandes. Elas ainda são regiões muito compridas dentro do átomo. Dentro dessas camadas, os elétrons eles podem ter regiões específicas onde os elétrons podem ficar. A gente chama essas regiões específicas de subníveis ou subcamadas. Quais são elas? S, P, D e F. E aí você me perguntar, o que significa S, P, D e F? Vem do inglês. O S significa sharp. E o que é sharp em inglês? Sharp quer dizer nítido. P vem de principal, D de diffuse e F de fundamental. Então são as subcamadas S, P, D e F. Quantos elétrons cabem em cada uma delas? Na subcamada S cabem no máximo 2 elétrons. Na subcamada P cabem 6 elétrons. Na subcamada D cabem 10 elétrons. E na subcamada F cabem 14 elétrons. Se você somar todos eles, você vai ver que dá 32 elétrons, que é o total máximo que uma camada pode ter de elétrons. As camadas, elas vão conhecidas de 1 a 7. São elas K, L, M, N, O, P e Q. E cabem 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Senha de banco. Quando você for fazer a senha no seu banco, bote essa senha, ó. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Pronto, você nunca mais vai esquecer. O que a gente vai fazer agora é colocar as subcamadas dentro da camada. Vamos colocar as subcamadas dentro de cada camada. Eu vou começar com a camada K, a primeira camada. Eu vou colocar o número 1. Por que eu vou colocar o número 1? Porque eu estou na primeira camada. Primeira camada, número 1. Sempre eu vou começar do subnível de menor energia para o subnível de maior energia. O subnível de menor energia é o S. Depois o P, depois o D e eu finalizo com F. Então, qual é o subnível de menor energia que eu vou botar agora? S. S cabe em quantos elétrons? 2. Então eu coloquei, ó, 1s2. Quantos elétrons eu coloquei na camada? 2. Quantos elétrons cabem no máximo nessa camada? 2. Fechei a quantidade de elétrons da camada? Fechei. Então eu vou para a segunda camada. Começo com o número 2. Por que 2? Porque eu estou na segunda camada. Qual é o primeiro subnível que eu coloco? Sempre de menor energia? S. S cabem 2 elétrons. Botei 2 elétrons. Fechou a quantidade de elétrons da camada? Não. A camada tem 8 elétrons. Então eu vou para o próximo subnível de maior energia. Quem é o próximo? P. Então, continuo colocando 2. Por quê? Porque eu estou na segunda camada. Qual é o subnível que eu coloco? P. P cabe em quantos elétrons? 6. Então, 2s2, 2p6. 6 mais 2, 8. Fechou os 8 elétrons da camada? Fechou. Vamos passar para a terceira camada. Continuo começando com o número 3, porque eu estou na terceira camada. Qual o primeiro subnível? S. S cabe no máximo 2 elétrons. Depois, continuo na terceira camada, P. P cabe em quantos elétrons? 6. 3p6. 6 mais 2, 8. Fechou a quantidade de elétrons da camada? Não. A quantidade de elétrons da camada é 18. E eu coloquei até agora 8. 2 mais 6, 8. Fechou? Não. Tá faltando. Então eu vou para a próxima subcamada. Quem é? D. Então 3, porque eu estou na terceira camada. A próxima subcamada, D, 10. D cabe em 10 elétrons. 10 mais 6, 16. Mais 2, 18. Fechou os 18 elétrons na camada? Fechou. Vou para a próxima camada, a quarta. 4s2. 4p6. 4d10. 18 elétrons. Fechou? Não.
Tá faltando, são 32. 4F14. Então, 14 mais 10, 24, mais 6, 30, mais 2, 32. Fechou os 32? Fechou. Vou para a quinta camada. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Fechou 32? Fechou. Vou para a sexta camada. 6S2, 6P6, 6D10. Fechou 18? Fechou. Vou para a última camada. 7S2, 7P6. Fechou os 8 elétrons? Fechou. Pronto, tranquilo. Tá aí, todos os subníveis dentro das camadas. Mas como é que eu faço a distribuição? Como essa distribuição é feita? Ela é feita de forma linear? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10? Infelizmente, não. São níveis de energia. Então eu preciso seguir os níveis de energia. E os níveis de energia, infelizmente, não estão de forma linear. Mas por causa disso, alguém resolveu nos dar uma colher de chá. Alguém resolveu esse problema para a gente, para que não ficasse tão complexo. O nome dele? Linus Pauling. Pauling criou esse diagrama que vocês estavam vendo aí, ó. Pauling criou esse diagrama. Tanto que o diagrama recebeu o nome dele, diagrama de Pauling. Pauling mostrou como fazia a distribuição eletrônica dentro do seu diagrama. E como é que ele é feito? Seguindo de forma linear? Não. Seguindo na diagonal. Se eu olhar meu diagrama na diagonal, eu olho justamente os níveis de energia. Como é que eu vou começar? Eu vou começar com o primeiro. 1S2. É só eu seguir as setas. 1S2 na diagonal. Quem é o próximo na diagonal? 2S2. Quem seria o próximo? 1S2. Chego no final da seta, volto. Quem é o próximo? 2S2. Chego no final da seta, volto. Quem é o próximo? 2P6, 3S2. Chego no final da seta, volto. 3P6, 4S2. Chego no final da seta, volto. 3D10, 4P6, 5S2. 4D10, 5P6, 6S2. É só seguir na diagonal, seguir as setas na diagonal. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. 5F14, 6D6, 7P6. Pronto. Complicado? Não. Como eu posso fazer isso? Treinando. Primeiro eu coloco todo mundo que tem S um embaixo do outro. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Pulo uma linha. Desço uma casa. Eu boto todo mundo com D. Com P. P6, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6, 7P6. Desço mais uma linha. Boto todo mundo com D. 3D10, 4D10, 5D10, 6D10. Pulo mais uma linha e boto com F. 4F14, 5F14. É só treinar. Pega uma folha de caderno e treina que vocês vão conseguir direitinho. E depois é só traçar na diagonal. Exatamente como está aqui, ó. Vamos lá? Vamos continuar? Eu agora tenho o cálcio. Eu quero fazer a distribuição do cálcio. Eu quero ver como os elétrons do cálcio se comportam, como eles estão distribuídos ao redor do cálcio. A primeira coisa que eu tenho que saber é quantos elétrons o cálcio tem? Essa é a minha primeira pergunta. Olhando para aqui, eu tenho dois números, um em cima e um embaixo. A gente já aprendeu que na nossa interpretação, o número de cima se refere à massa e o número de baixo se refere ao número de prótons. Isso é a notação que a gente criou na última aula. O número de cima é a massa e o número de baixo é o número de prótons. Um átomo neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele em que ele não ganhou nem perdeu elétrons. Um átomo neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, ele não ganhou nem perdeu elétrons. Quantas cargas positivas tem o cálcio? O cálcio tem 20 prótons, então ele tem 20 cargas positivas.
Então ele vai ter quantas cargas negativas? Ele também vai ter 20 cargas negativas. Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. Então, quanto eu vou distribuir? 20. Vamos fazer essa distribuição junto comigo? Vou começar por quem? Vou começar por 1s2. Então, cheguei no finalzinho da seta, eu volto para a próxima seta. 2s2. Quantos elétrons já coloquei aí? 1s2, 2 elétrons. 2s2 mais 2 elétrons. 2 mais 2 eu já coloquei 4 elétrons. Eu tenho que chegar em 20. Já coloquei 4. Mas vamos continuar. Quem é o próximo depois de 2s2? É só chegar no final da seta, o próximo é 2p6. Seguindo, 3s2. 3p6. Quantos elétrons eu já coloquei aí? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Coloquei 18 elétrons até agora. Para chegar em 20, faltam 2. Quem é o próximo depois de 3p6? 4s2. Pronto, fechei 20, fechei. Então tá aí a distribuição eletrônica do cálcio. Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou distribuir para vocês agora o ferro. Todo mundo de olho no meu ferro, ó. Vamos lá? O ferro é grande, então tem que prestar atenção. Quantos elétrons tem o meu ferro? Ele tem 26 prótons, então quantos elétrons ele vai ter? 26. Então 26 elétrons. Lembra, a gente está falando de átomos no estado neutro. A gente não está falando de átomos que ganharam ou que perderam elétrons. Mais tarde a gente vai falar deles. Vou distribuir 26. Como eu já distribuí até o 4s2, eu já sei, vamos adiantar logo, até o 4s2. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto, até aí tem 20. Tá faltando quanto para chegar no ferro? O ferro são 26, faltam 6. Quem é o próximo depois de 4s2? Depois de 4s2 é 3d10. Se eu botar 3d10, estoura. Vai para 30. Eu não quero 30, eu quero 26. Lembram que os subníveis, esses valores que estão aí, a quantidade máxima de elétrons que cabe em um subnível. Não quer dizer que ele tenha que ter sempre a quantidade máxima. Faltam quanto para o ferro? 6. Então, 3D, o que falta? Falta 6. Então, 3D6. Já que só faltam 6 elétrons para completar a camada do ferro. Então, 3D, o que falta? 3D6. Fechou 26 elétrons? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Então, fechamos a distribuição eletrônica do ferro. Tranquilo, não? Vamos ver agora um pouquinho maior. O urânio. O urânio tem quantos elétrons? Quantos prótons tem o urânio? 92 prótons. É o elemento natural mais pesado conhecido pelo homem. São 92 prótons. É isso aí, a gente vai distribuir 92 prótons. Se ele tem 92 prótons, ele vai ter 92 elétrons. Então vamos lá. Como a gente já fez até 3d10, então vamos a partir daí. Então a 3d10 são 30 elétrons. Então a gente vai botar o restante, os 62 elétrons que faltam para chegar em 92. Depois de 3d10, quem é o próximo? 4p6. Depois de 4p6, 5s2. Depois de 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Depois de 6s2, 4f14. Quantos elétrons já coloquei até aí? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70. Eu já coloquei 70 elétrons até agora. Para chegar em 92, ainda está faltando 22 elétrons. Quem é que vem depois de 4f14? Depois de 4f14 vem 5d10. Depois de 5d10, 6p6. Depois 7s2. Quantos elétrons já tem aí?
A gente já tinha visto que até 4F14 era 70. Mais 10, 80. Mais 6, 86. Mais 2, 88. Para chegar em 94, faltam 4 elétrons. Quem é o próximo depois de 7s2? 5F14. Eu vou botar 5F14? Não, porque senão vai passar. Eu vou botar 5F o que falta. Faltam quantos? 4 elétrons. Então, 5F4. Fechou 92? Fechou. Então, agora, eu terminei a distribuição do elemento mais pesado natural que o ser humano conhece. Vamos ver uns casos particulares. São elementos que eles fogem um pouquinho uma regra. Eles têm seu motivo para fugir à regra, que a gente vai comentar em uma aula posterior. Mas eu só vou demonstrar eles só para vocês entenderem que existem alguns elementos que fogem à regra. Um desses elementos é o cobre. Olha, eu já distribuí para vocês o ferro. E agora vocês vão distribuir aí em casa para mim o Cu. Então distribuam aí para mim o Cu, que eu já distribuí o ferro. Qual é o número de elétrons do cobre? 29. Então o cobre ele tem 29 elétrons. Começo com quem? Um S2. Como a gente já fez até o 3D10, se eu fizer a distribuição total, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, termina em 3d9. Correto? Foi isso aí que vocês fizeram em casa? Então, terminou em 3d9. O problema é que 3d9 não é estável. O átomo não quer ser 3d9. Ele prefere ser d10. Sim, mas aí como é que funciona isso? Se ele terminou em d9, então d9 simplesmente não acontece. Ele não fica d9, ele quer ser d10. Aí o que é que acontece? Se a gente olhar as camadas, eu tenho primeira camada, segunda camada, terceira camada. A camada é esse númerozinho que está na frente. Não tem 1s2. O número 1 é a camada. 2s2. O número 2 é a camada. Então, primeira camada, segunda camada. 2p6. O número 2 é a camada. Então, 2s e 2p estão na mesma camada. Então, quantos elétrons eu tenho em cada camada? Na primeira camada eu tenho 2, na segunda eu tenho 8, na terceira eu tenho 17, na quarta camada eu tenho 2 elétrons, que seria o 4s2. Toda vez que ele terminar em D9, ele vai roubar um elétron da última camada para se transformar em D10. Ele não quer ser D9, ele prefere ser D10. É mais estável, energeticamente, mais favorável ter a camada preenchida em D10 do que ser D9. Mas para isso ele rouba um elétron da última camada. Então o que é que acontece? Ó? Ele vai roubar um elétron da última camada para se transformar em D10. Então, ele roubou um elétron, aí era 4s2, passou a ser 4s1. Era 3d9, passou a ser 3d10. E aí ele fica dessa forma. A penúltima camada aumenta, vai para 18, e a última camada perde 1, fica com 1 elétron. Então, quando vai acontecer isso? Toda vez que terminar em D9. Todo elemento que você fizer a distribuição e terminar em D9, ele vai roubar um elétron da última camada para se transformar em D10. Isso é uma característica da família 1b. Todos os elementos da família 1b têm essa característica. Eles roubam um elétron para se transformar em D10. Mas vamos lá, vamos continuar. E se meu elemento ganhar ou perder elétrons? E se ele se transformar em um íon? E se ele não for neutro? A gente só falou de elementos neutros até agora. E se meu elemento não for neutro? E se meu elemento ganhar ou perder? For positivo ou for negativo? Como é que fica a distribuição eletrônica? Vamos começar pelos positivos. Eu tenho aqui o sódio. Vamos fazer a distribuição do sódio neutro, do sódio normal. Quantos elétrons tem o sódio? Qual o número de prótons do sódio? 11. Significa que ele tem 11 elétrons. Como fica a distribuição dele? Como a gente já fez, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Para fechar, 11. Então, 2, 4, 10, 11. Agora vamos ver um sódio que perdeu um elétron. Elétron tem que carga negativa. Se eu perco carga negativa, eu fico
positivo. Então, toda vez que eu perder um elétron, eu vou ficar positivo. Se eu ganhar um elétron, eu vou ficar negativo. Então, no caso, o sódio ele está positivo. Significa que ele ganhou ou que ele perdeu? Perdeu. Então, quantos elétrons o sódio tem? 10. Como fica a distribuição eletrônica do sódio? Com um elétron a menos. Olhem lá como era o sódio normal. 3S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Eu vou tirar um elétron sempre da última camada. Qual é a última camada do sódio? 3S1. Então eu vou tirar um elétron da última camada. Vai ficar 3S0. Eu vou botar 3S0? Não. Então é 1S2, 2S2, 2P6. Acabou. Então, ele perdeu um elétron sempre quando o elemento ganha ou perde. Isso acontece apenas na última camada. Agora vamos ver um elemento que ganhou elétrons. Olha o cloro aí. Vamos ver o cloro primeiro neutro. A distribuição do cloro neutro. Quantos elétrons tem o cloro? Ele tem 17 prótons, então ele tem 17 elétrons. Como fica a distribuição do cloro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 para fechar 17. 2, 4, 10, 12, 17. E se o cloro for negativo? E se o cloro ganhou um elétron? Esse elétron ganho é aonde? Sempre na última camada. Qual é a última camada do cloro? A terceira. O último subnível da terceira camada é o 3p5. Cabe um elétron aí para fechar 3p6? Cabe. Então o elétron ele vai ganhar um elétron justamente para fechar esse subnível. Então vai ficar 3p6. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nós acabamos de ver o assunto átomos, finalizamos átomos. Na próxima aula começaremos com tabela periódica. Valeu, fiquem com Deus.